Boa noite. Meu nome é Pedro Doria, eu sou colunista de tecnologia do Jornal Estado de São Paulo, sou blogueiro também há alguns anos já, faz quase 6 anos, e o Guilherme do Jornalismo me chamou para participar desse debate. O plano era que eu estivesse aqui. Infelizmente, nesse momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou em Salvador conduzindo uma entrevista. A gente não planeja muito essas coisas. Foi uma entrevista que caiu no meu colo no finalzinho da semana passada, só foi confirmado hoje que eu estou gravando, que é segunda-feira à noite. Mas eu gostaria muito de estar aqui, principalmente para estar do lado de gente como Servais, como Nassif. Esse é o cenário que a gente tem em todo o Brasil. Pode ser na periferia paulistana, pode ser na favela carioca, em Ipanema, em Higienópolis, em Belém do Pará, em Porto Alegre, onde a cidade, cada vez mais a garotada, quando começa a chegar naquela idade em que ela começa a ter curiosidade pelo mundo e quer saber o que está acontecendo, o veículo que ela procura não são mais os veículos tradicionais, não é mais o jornal, não é mais a televisão, não é mais a revista, é a internet. Mas isso não quer dizer que os grandes veículos de comunicação tenham deixado de ser os grandes formadores de opinião. Isso não é apenas Brasil, não. Isso é por toda parte. Se você vai para o noticiário internacional, pega a primeira página de qualquer jornal do mundo, a principal fonte de informação, as principais fontes de informação vão continuar sendo 3 grandes agências, que são a AP, que é americana, que é a AFP, que é francesa, que é a Reuters, que é inglesa. E você ainda tem alguns jornais que têm birôs, sucursais espalhadas pelo mundo. O New York Times, o Washington Post, o Christian Science Monitor nos Estados Unidos, não muito mais do que isso. Você tem o Le Monde na França, o Guardian, o Times, o Daily Telegraph Independent na Inglaterra, o El País. Mas fora desses países que são ricos, grandes jornais não têm mais correspondentes, senão em 2 ou 3 ou 4 países. E não vai passar disso. Então, cada vez mais você tem o foco na produção de noticiário dessas grandes agências. A mesma coisa acontece no nível regional. Num país, por exemplo, como o Brasil, o Estado, a Folha, o Globo, tem grandes sucursais em Brasília, tem grandes sucursais em São Paulo e no Rio, naturalmente, dependendo de onde fica a sede. Mas os outros jornais estão dependendo da Agência Estado, da Agência Globo, da Agência Folha, e você não tem como fugir disso. Quer dizer, a produção de informação que está sendo usada pelos portais, que está sendo usada pelos blogueiros, que vai sendo trabalhada, retrabalhada pelo rádio, pela televisão, por todo mundo, a produção de informação continua na mão dos mesmos 2 ou 3 grupos, isso no mundo, isso no Brasil. O que forma opinião? O que forma opinião não são os fatos, ou mesmo o amontoado de fatos que a gente lê na internet diariamente. O que forma opinião é a maneira inteligente em que a gente costura esses fatos. Essa é a grande vocação dos bons blogs, e isso é ainda o melhor serviço que o jornal impresso nos oferece, que é opinião. Mas quando a gente fala de opinião no jornalismo, a gente não está falando de achismo. A gente não está falando, para mim o Lula é legal pra caramba. Não, o Lula é feio pra cacete. Esse é outro tipo de jornalismo. Mas é um jornalismo que está mais prestando um serviço de guerra ideológica e faturando em cima dessa briga do que um serviço de ajudar o leitor a compreender o que está acontecendo. O presidente da República não é mocinho ou vilão. O presidente da República tem políticas, algumas questionáveis, outras não. O jornalismo maduro vai tentar dissecar esse processo, tentar mostrar qual é a visão de mundo dele, qual é a visão de país que ele produz ou que ele não produz. Que tipo de caminho que está sendo traçado para o país através de um determinado governo e que tipo de caminho alternativo nós poderíamos se o governo fosse diferente. Olha que mundo complicado a gente tem aqui na frente. E só do ponto de vista do Brasil. Você tem uma floresta que é importante manter,
Mas, no entanto, um governo, 30 anos atrás, prometeu a um bando de pessoas terras lá. E essas pessoas foram, e essa promessa não foi cumprida. Então, você tem, onde não há direito civil, onde não há direito de terra, você tem a não-lei implantada. Você tem um país que está enriquecendo barbaramente, em meio a países que não estão enriquecendo barbaramente. Esse é o caso do Brasil. O Brasil está enriquecendo muito. E os vizinhos começam a cobrar coisas. Ei, pera um instantinho, eu estou te dando o meu gás natural barato. Ei, pera um instantinho, aquele acordo que a gente assinou em 70 e poucos a respeito da hidrelétrica, você está levando um bocado de energia de graça, não está não? E não é porque os vizinhos começam a nos cobrar que eles estão necessariamente certos. Há acordos. A obra foi feita e paga inteira pelo Brasil, isso não saiu barato. O Brasil se endividou num determinado momento para fazer esse tipo de coisa. Você tem uma guerra implantada na fronteira norte, uma guerra implantada mesmo, uma guerra civil. E você tem um dos vizinhos ao norte interferindo na política do outro. O problema é o seguinte, opinião é caro e dá um trabalho desgraçado. Porque, como é uma crise por semana, a gente não é especialista. A gente tem que ligar para 3, 4, 5 pessoas, cada uma vai ter uma opinião diferente, e você tem que costurar. No final do dia, você tem uma história para contar. E nesse mundo maluco de internet, as pessoas querem 6 posts. Qual é a solução? Em vez de você ter um sujeito investigando para tentar aprofundar na história, você começa a produzir posts, e posts fáceis. O que é o post fácil? É o post do apelido, é o post que monta em cima do escândalo, é o post que vira guerra ideológica. Você está de um lado, xinga os outros, corta os comentários de quem acha que você está errado, mantém... Enfim, essa é a internet que a gente tem, que a gente conhece. Eu deixo para os meus companheiros de mesa algumas poucas provocações. Uma é a minha opinião. Muitas vezes os leitores têm uma tendência a dizer que antiético é o outro, aquele cara com quem a gente discorda. E eu acho que a gente tem um jornalismo preguiçoso na internet de ambos os lados do espectro ideológico. A segunda é uma dúvida, eu não saberia responder. Alguns de vocês podem ter soluções interessantes. É o seguinte, como numa era em que o rendimento do veículo de comunicação cai, você vai conseguir manter uma estrutura grande para apurar informação de qualidade. Por enquanto, a internet não tem um modelo para isso. Vocês acham que vai ter? Gente, muitíssimo obrigado. Vocês, por favor, me desculpem por essa pequena apresentação nada interativa e vamos para a parte que realmente interessa, que é o debate. Tá bom? Até lá. Obrigado.